Oi, Sexplorer! Hoje o assunto por aqui vai ser bem íntimo e se tu se identifica com a sensação de se privar de ser quem tu é em muitos momentos para se encaixar e para não ser de alguma forma rejeitada ou rejeitado pelas outras pessoas, então esse episódio é para ti. A gente vai estar falando sobre o medo de ser vista, principalmente como mulheres, né? Da onde que vem esse medo e como que essa sensação pode nos privar de viver a nossa vida mais autêntica. Então, antes de eu continuar para o episódio de hoje, eu já vou te pedir para te se inscrever aqui no podcast da Sexplore para te não perder mais conteúdos como esse e também curtir esse episódio caso tenha ressoado aí contigo de alguma forma, se tu sofre também desse medo de ser vista na sua totalidade. E eu sei muito bem o quanto esse medo pode ser paralisante e o quanto que ele pode consumir a nossa vida, nos privar às vezes de brilhar o máximo que a gente pode, de nos vestir da forma como a gente mais quer, de nos portarmos do jeito que a gente quer em diversos ambientes. E eu sei que eu passei por muitos anos da minha vida também tentando me encaixar acima de pensar, muito acima, na verdade, de pensar no que eu queria, naquilo que me faria me sentir bem, desde roupas até comportamentos. Então, eu vejo que a gente se priva muito de ser quem nós somos quando a gente usa como régua, como base, a opinião do outro, o julgamento do outro, aquilo que a gente imagina que o outro gostaria ou não da nossa imagem. Isso nos limita e nos aprisiona diariamente como mulheres. Ser vista significa muito mais do que estar exposta. Ser vista é poder se mostrar na sua forma mais vulnerável, com os seus maiores defeitos, com as tuas qualidades também, com aquelas tuas particularidades, estranhezas também, jeitinhos de ser. Isso é se permitir ser vista. Não só mostrando aquilo que eu considero belo e bonito e aceitável, mas também aquilo que não é tão bonito, aquilo que eu ainda tô, de alguma forma, aceitando em mim. Eu vejo que ninguém é perfeito, a gente tá cada vez mais ciente disso, né, gente? Mas muitas vezes o medo que a gente tem do julgamento do outro tá refletido na forma como nós julgamos as outras pessoas ao nosso redor. E eu vejo que a forma como eu encaro os meus julgamentos, né, perante as outras pessoas e perante a mim mesma, porque, convenhamos, eu me julgo muito mais do que qualquer outra pessoa nesse planeta. Então, quanto mais eu me responsabilizo por esse julgamento, menos eu me sinto ameaçada pelo julgamento do outro, que eu não controlo de qualquer forma e que vai existir independente da minha ação ou não. Vamos parar um pouquinho para absorver essa verdade, porque é uma verdade absoluta. O julgamento do outro existe independente do que eu faça. Ele só é escancarado com a minha ação. Mas a minha ação, ela também é o que me facilita encontrar pessoas que ressoam com aquilo que eu estou buscando para minha vida, que também buscam aquilo para a vida delas. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu valorizo muito a companhia. Então eu só consigo acessar esse lado de conexão com outras pessoas se eu também estiver disposta a ser julgada. Eu preciso estar disposta a ser julgada para viver uma vida autêntica. E isso tem tudo a ver com sexualidade também, especialmente com sexualidade feminina, porque desde sempre como mulheres nós fomos ditas como nós deveríamos ser, para ser gostosas, para ser desejadas, e a gente almeja ser desejada como mulher num nível, gente, que o desejo sexual feminino número 1, eu recentemente comecei a ler o livro Desejo, que é muito interessante, da atriz que fez Sex Education, que inclusive interpretou uma terapeuta sexual na série, muito interessante. Ela pegou relatos de mulheres do mundo inteiro, e esse nome
do livro Já é Sugestivo, né, Desejo, ela fala sobre, narra, né, diversos desses relatos, como as mulheres escreveram, compartilha com o mundo, para que a gente possa ter acesso a essa parte do desejo feminino que é tão escondida de nós mulheres. E eu vejo o quanto que isso também pega no nosso medo de sermos vistas, no medo de desagradar, no medo de não estar exatamente de acordo com o que eu imagino que outra pessoa idealizou de mim. A verdade é que todos nós, seres humanos, temos 2 desejos básicos, que é o desejo de sermos vistos, mas além de sermos vistos, na nossa mais autenticidade, mais pura autenticidade, a gente também busca ser sentido na nossa verdade. E eu acho que isso é um desejo de todas as pessoas, de se sentirem compreendidas, de se sentirem validadas, de se sentirem vistas e desejadas. Todos nós nos sentimos atraídos pelo desejo do outro. A gente somos seres sociais, né? Somos voltados para o social, a gente prospera no social como ser humano. Não é à toa que a gente deseja isso. A gente realmente acaba tendo as nossas melhores ideias e também criando as nossas melhores revoluções como seres humanos quando a gente está em grupos, não é? Mas a gente precisa ter muito cuidado aí, porque qual que é a linha, né, entre eu buscar me sentir pertencente acima de qualquer coisa e a me abandonar? Qual que é o momento que isso acontece? E tem alguma forma de a gente se permitir ser quem nós somos e nos sentirmos pertencentes? Eu digo que, na verdade, é só sendo quem se é que tu vai se sentir pertencente de verdade, porque senão há um falso pertencimento. A gente busca esse pertencimento de forma incessante durante a nossa vida inteira, se sentir pertencente, se sentir parte de algo, se sentir aceito, se sentir desejado, como eu falei. E nós mulheres ainda mais, por toda a raiz histórica do patriarcado que a gente vive hoje, foi condicionado muito cedo em cima de nós mulheres que a gente precisa competir umas com as outras pela atenção masculina e que é sim, né, o que o julgamento do outro determina o teu sucesso ou não na vida. E com isso a gente atrela diversas ideias que só nos prejudicam sobre quem a gente deve ser, como é que a gente deve parecer, qual o status de relacionamento que a gente deve ter. E vocês devem imaginar como isso prejudica a nossa expressão mais autêntica, porque será que existe só uma forma de viver? Será que é só estando num relacionamento com 30 anos, casando, sendo mãe, que eu vou me sentir de verdade realizada? E eu vejo que essa resposta é muito individual, de mulher para mulher. O que é sucesso para mim? Como eu me sinto mais feliz? Como eu quero viver a minha vida? Essas respostas vão ser diferentes para cada uma de nós. Mas a gente tem o direito de descobrir, desvendar, escrever essas respostas. E não imaginar que elas vão estar prontas, escritas para nós, mas a gente precisa desvendar elas, né? E eu acredito que pensar naquilo que te move, pensar até na forma como tu se expressava de forma mais autêntica quando tu era criança, isso te conecta muito também com a tua essência. E às vezes até lembrando da tua história tu consegue pensar quais foram os primeiros registros que tu tem que tu começou a se preocupar, de quando tu começou a se preocupar mais com a opinião dos outros do que com a tua expressão. Tu lembra desse momento que tu se privou de fazer alguma coisa, de cantar, de dançar, de ser quem tu é, por conta da opinião dos outros ou do que seria aceito ou não? Todos nós temos um momento na nossa história que a gente deixou a nossa essência de lado para se encaixar. Mas é aí que a gente começa a ser condicionada a se encaixar também em diversas outras áreas da nossa vida, né? Por exemplo, no prazer do outro. A gente também se encaixa, a gente também anula o nosso próprio prazer, a gente também abdica daquilo que nos dá prazer para encaixar no prazer do outro. A gente anula completamente o nosso prazer em muitos casos também, né? Então, isso é muito importante, que a gente não abdique de quem nós somos e que a gente pegue
e se responsabilize pelo julgamento, começando de nós mesmas para com as outras pessoas e para com nós mesmas também, entendeu? De olhar para esse julgamento que surge e perceber. Primeira coisa, quem é que eu tô julgando? Segunda coisa, por que eu estou julgando essa pessoa? E terceira coisa, pelo que eu sou secretamente atraída nessa pessoa, nessa situação? Tenta se responder essas 3 perguntinhas quando surgir um pensamento de julgamento na tua cabeça. Tu vai ver que o julgamento é muito um espelho. E quando a gente começa a se responsabilizar pelo nosso próprio julgamento, a gente também começa a tirar esse peso maçante e esmagador que está em cima de nós referente ao julgamento das outras pessoas. Porque a gente entende que esse julgamento não dita quem tu é. Ele não vai determinar o nível de felicidade que tu vai ter na tua vida, não vai determinar a tua vida, não vai determinar a aceitação das outras pessoas perante ti. Mostra um julgamento que aquela pessoa está tendo perante a perspectiva que ela tem naquele momento. Que tem toda uma história por trás, né? E que não cabe a nós julgar também a perspectiva que aquela pessoa tem. Mas não é tua responsabilidade. O que eu quero te dizer com tudo isso é: não é tua responsabilidade pegar esse julgamento como tua responsabilidade. Até porque é impossível. É impossível se responsabilizar pelo julgamento de todo mundo, gente. E se eu tentar fazer isso, eu vou passar minha vida inteira em sofrimento. Eu vou passar minha vida inteira me privando, me moldando, tentando suprir as expectativas que eu nem sei que a outra pessoa tem de mim, entendeu? Então é um cargo muito pesado para se ter. E o preço é a tua própria verdade, é a tua personalidade. São os teus desejos, é o teu prazer, é tu estar no teu próprio corpo e poder viver a tua própria vida. Agora eu vou querer compartilhar 2 desabafos sexuais com vocês que se relacionam muito com o tema de hoje e talvez tu se identifique com algum deles, conheça alguém que está passando por alguma situação assim. Então quero compartilhar esses desabafos agora com vocês. Primeiro desabafo. Sempre me disseram que eu precisava ser mais sensual no meu relacionamento, mas quando comecei a me expressar do meu jeito, me senti julgada por ser demais. É como se eu nunca pudesse acertar. Ou era fria demais, ou exagerada demais. Até hoje fico dividida entre querer me libertar e o medo de não ser aceita. E o segundo desabafo. Depois que me tornei mãe, comecei a sentir vergonha do meu corpo. Meu parceiro nunca disse nada que me machucasse, mas a minha própria cabeça é o meu maior juiz. Tenho medo de me mostrar pra ele como sou agora, porque minha aparência não é mais a mesma. Parece que carrego o peso de uma expectativa que nem sei se é minha ou da sociedade. Então, esses relatos mostram como a vergonha e o medo podem ser paralisantes e como podem nos impedir também de ser quem nós verdadeiramente somos. A gente tem um episódio aqui no podcast da Sexplore também sobre vergonha sexual e como que ela também molda as nossas respostas sexuais, a nossa própria sexualidade com o tempo, e como a vergonha tem muito a ver com essa sensação de defectividade, sabe? De ter algo muito errado com aquela pessoa. Tem algo muito errado comigo, por isso que eu sinto uma vergonha absurda, esmagadora. E eu sei muito bem como é sentir essa sensação, porque esse é um sentimento que eu sinto presente, que eu me lembro de sentir presente na minha vida desde muito cedo. Desde as minhas primeiras interações sociais, principalmente com crianças, assim, nos meus primeiros pezinhos, gente. Eu lembro de sentir essa sensação de vergonha, né, pela primeira vez, assim, daquela sensação de estar errada. E a gente começa a aprender realmente nessa época, né, nos nossos primeiros contatos com amigos, pessoas da nossa idade, pessoas iguais, né, e a gente começa a aprender nessa idade, né, na infância, o que é aceito, o que não é aceito no meio social, o que é almejado, o que é de alguma forma julgado, o que é errado, o que é condenado. Eu começo a aprender aí
as primeiras informações que eu vou levar pro resto da minha vida sobre como eu vou me relacionar com as outras pessoas e com o mundo ao meu redor. E, ok, tem muitas regras às vezes que prevalecem e que seguem pra gente conseguir viver em sociedade, mas quantas delas não são reais? Quantas delas me limitam e me fazem desempenhar um papel de coadjuvante na minha própria vida? Eu vejo que a gente pensar sobre isso e se responsabilizar cada vez mais pelo nosso próprio prazer, retomar aquilo que te dá prazer de verdade na tua vida, sabe? Se questionar. Quais são os momentos que eu sinto mais prazer no meu dia a dia? Tu consegue nomear esses momentos? Tu consegue nomear os momentos daqui a pouco que te fazem feliz? Porque muitas vezes a nossa felicidade também está relacionada com o prazer, né? Então, eu vejo que é muito importante a gente resgatar essas questões. Resgatar os momentos que te nutrem, os momentos que te fazem sentir viva, os momentos que te trazem êxtase. Esses momentos não existem à toa. Eles não te trazem essa sensação à toa. São respostas. Eu vejo que os nossos sentimentos atuam como uma bússola dentro de nós. E eles acendem em alguns momentos, né? Quando a gente vai fazer algo que nos empolga, algo que nos anima, que nos sensibiliza. Às vezes nem tudo é bom. Às vezes também pode nos desafiar, pode ser difícil. Mas tem significado, tem sentido. Os nossos sentimentos, eles nos escancaram as nossas verdades internas. A gente não pode mentir para nós mesmos, eles sempre estão ali para nos denunciar. E olhar para os teus sentimentos dessa forma, como uma bússola, pode, com certeza, ser a viradinha de chave que faltava para ti se relacionar contigo de uma forma muito mais amorosa e também se permitir se desvendar através dos teus sentimentos, né? De acolher eles e olhar para eles como mensagens da tua essência, mensagens da tua verdade, mensagens de quem tu verdadeiramente é. A verdade é que a sexualidade feminina é profundamente conectada com a nossa autenticidade. É sobre conexão, é sobre permissão, é sobre expressão. Então, eu não tenho como me expressar de forma autêntica se eu não me conheço de forma autêntica também. Por isso que a gente precisa desvendar diversas camadas, sabe? Como se a gente fosse uma cebolinha mesmo, pra construir. Porque eu acho que é uma eterna construção e desvendar também, na verdade, quem nós verdadeiramente somos sexualmente. Porque não existe um final para essa jornada, só existe um começo. E quanto mais a gente tiver a liberdade de olhar para nossa sexualidade dessa forma, mais a gente também consegue libertar outras pessoas para serem quem elas verdadeiramente são. Eu acho que esse é o fenômeno que mais me inspira e me motiva no meu trabalho, com certeza. É conseguir ver o poder da liberdade sexual em ação. E eu quero te convidar a refletir. O que te impede de se mostrar de forma plena na tua vida hoje? E como seria a tua vida se tu pudesse se libertar desse medo? Meu conselho é começar com o menor passo. Começa pequeno, começa daqui a pouco com uma conversa, com um movimento, com um momento que tu vai se priorizar. Mas começa da tua forma, de alguma forma. Não existe passo pequeno demais. E a liberdade de se mostrar como se é começa também com a coragem de se permitir ter esse espaço para ser. Caso tu ainda não tenha se inscrito nesse podcast, se inscreve, tua inscrição, teu comentário, feedback significa muito pra gente. Então, se tu quiser apoiar esse podcast de alguma forma, deixando o teu feedback no Spotify, no Apple Podcasts ou no Amazon Music também, aonde tu estiver escutando, significa muito, muito, muito pra nós. Até o próximo episódio.